Olá, então, continuando aquele vídeo que eu estava lá no estúdio, agora eu estou em casa, no meu escritório. Como eu estava falando, eu trabalhei no Anjos d'Água de 86 a 87, começo de 88. Aí eu comecei a dar aula lá na escola professora Celisa Mercadante, lá no Esperança. Foi a primeira escola que eu dei aula. De lá eu fui para muitas escolas, escolas particulares, que nem Antônio Afonso, que eu dei aula há 5 anos, Objetivo, que eu dei aula 7 anos, teve a Chapeuzinho Vermelho, né, que eu trabalhei 1 ano. Então eu trabalhei em várias escolas, Teresa Porto Marques, Resende. Então em Jacareí, escolas particulares, eu passei por várias escolas. E escolas estaduais também. Escolas estaduais eu passei pela... Então, comecei lá na Celisa, fui para Conceição Aparecida Magalhães Silva, dei aula aonde eu me formei no ensino médio, que foi a escola agrícola. O professor Walter se afastou para se candidatar a vereador, eu dei aula lá 3 meses, né? E foi uma oportunidade muito legal, porque eu me formei lá na escola agrícola de 83 a 85. E antes da escola agrícola, eu estudei no Carlos Porto, grupão. Então é assim, eu sou nascido e criado em Jacareí. Carlos Porto, depois fui para a escola agrícola, trabalhei aqui a maior parte do tempo aqui em Jacareí. Dei aula também no Carlos Porto, um período. Dei aula na Alcina Salles. Dei aula lá no Santo Antônio do Boa Vista, São João da Boa Vista. E escolas municipais, dei aula no Lamartine, no Barão de Jacareí, nesse período, né, que eu estou como professor efetivo da rede municipal. Então, pessoal, eu acho assim, foi tudo um crescimento, né? Que nesse período, enquanto eu também trabalhava, eu fazia pós-graduação, eu fiz pós-graduação em natação, porque eu nadei na década de 80 toda, 80, 90, eu nadei uns 20 anos. E até mesmo quando eu fui para o Japão, né, que eu consegui uma bolsa de estudos para ir para o Japão, onde conheci muita gente brasileira, conheci gente do Brasil inteiro, assim, foi maravilhoso. O pessoal do Sul, pessoal do Nordeste, conheci australianos, americanos, pessoal, os europeus. Então isso daí foi um crescimento muito grande. Depois teve o período que eu fiquei 1 ano e meio com bolsa de estudos lá. E é muito gratificante, né? Porque o meu paper, ele foi usado muitas outras vezes, né? Porque toda vez que o seu paper é usado, o seu artigo é usado, a gente recebe uma notificação. Então, realmente, ele foi um paper muito bem elaborado e hoje ele ainda serve como... Ele hoje não, né? Mas ele serviu como um ponto de apoio para muitas outras pesquisas posteriores. Daí eu voltei, o período do Japão foi de 96 a 98, voltei em março mais ou menos de 98, e aí já participei de outro evento, assim, um evento de seleção para ir ao Japão. Aí eu fui para o Japão novamente, agora com uma bolsa de intercâmbio esportivo. Aí eu fui trabalhar com futebol no Japão. No Brasil, nunca quis trabalhar com futebol, porque o Brasil, os jogadores são habilidosos, mas a parte administrativa é uma coisa que a gente tem muito o que aprender com o Japão. Eu tenho certificados internacionais para trabalhar com futebol.
também, né? Então não é só ser professor de educação física, ter um curso de técnico de futebol. Eu tenho um curso de técnico de futebol do Brasil e tenho um curso de técnico de nível internacional. E aí trabalhei lá com categorias menores, maiores. A gente conseguiu levar 2 times para semifinais e foi muito interessante porque as minhas aulas eram workshops, né? Então todas as aulas que eu dava tinha todos assim os professores para participar e depois das aulas a gente fazia um bate-bola, né? Uma conversa. E é, né, claro que nessa época daí era tudo em japonês. Então eu falava japonês, né? Agora, hoje em dia, veja bem, eu voltei do Japão em 2000, nós estamos em 2020. E a falta da prática faz com que a gente perca a fluência no idioma. Mas o inglês ainda continua bom, porque eu leio bastante, assisto filmes, né, vejo televisão, então o inglês a gente consegue manter. Porque, assim, todos os meus estudos são tudo baseado na língua inglesa, né? Lá chega primeiro, lá tudo começa primeiro. Quando as coisas chegam aqui, lá já começou, tipo, há 10 anos atrás. Em 1986, para ser assim, que eu estava dando aula, junto com o Marcos e o Alexandre Cepinho, Marcos Martins e Alexandre Cepinho, eu ficava auxiliando eles, né? Aí quando eu entrei na faculdade em 87, eu já comecei a fazer como que se diz assim, tipo um trabalho de personal trainer, mas na natação. Então, naquela época eu já fazia um personal swim, 1987, olha só. É que a natação para mim, naquela época, era tudo. Era tudo, meu pensamento era natação, fiz a escola, era tudo envolvido com natação. E porque eu também tive um estímulo muito interessante. O meu professor foi o Davi Camargo Machado, que quem faz educação física, quando entra na área da natação, provavelmente vai ler o livro de metodologia de natação do Davi Camargo Machado. E eu tive a oportunidade de ter aula com ele. E quando ele fez uma clínica de natação no Trianon, a gente estava junto lá. E foi muito interessante, porque o meu apelido veio daí, né, daquele período, porque ele ficava me chamando de Peter. Então o Peter começou na natação, porque ele queria treinar o inglês dele, então ele ficava falando inglês com os nadadores, né, que sabiam falar inglês, e me chamava de Peter, né? E aí o apelido foi ficando, foi ficando. Então, e foi uma época de ouro da natação, né? É um prazer falar que eu nadei com o Raul Porto, com o Reinaldo Krugner, com o Walker, o Hugo, né? Nossa, meu, é tanta gente, se for ficar falando o nome, daí é sacanagem, porque a gente pode esquecer algum nome. O Maninho, daí tem a galera que é mais nova que eu ainda tenho amizade, que é o Cello, o William, o Marcelo, o Bicho do Mato, né? E tem as outras fases, tem a fase da época do Elvira, onde eu conheci o André Castrezana, onde eu conheci o Batata, quer dizer, o Batata eu já conhecia, mas daí a gente teve mais contato, né? E tem uma galera, o Pimentel, toda uma galera assim que depois foi interessante que eles foram vendo a gente treinar, foram pegando gosto, né? E depois chegamos a defender juntos, né? Jacareí nos jogos regionais. Então a gente tem história de ensinar pessoas a nadar, até levar pessoas a participar de competições de nível regional, Campeonato Paulista, essas coisas. Foi muito legal. Tudo isso é muito bom. Tudo isso faz parte da história. Então, só para dizer que eu tenho essa veia esportiva. E a corrida, gente, a corrida para mim era só o aquecimento da natação, não passava disso. E aí aonde que surgiu a corrida na minha vida, né? Eu trabalhava na parte administrativa da Secretaria de Esportes, aí eu fui substituído pela professora Isabel Cassal, e aí eu fui parar no Parque da Cidade para trabalhar na Academia da Terceira Idade.
Na academia da terceira idade, eu observei que as pessoas que faziam atividade física sem orientação de um professor de educação física. E aí, mas haviam assessorias, né, lá fora do parque da cidade, mas aí a pessoa tinha que pagar. Tem cliente para todo mundo, tem aquele que quer pagar e tem aquele que gostaria de fazer gratuitamente. Então, eu lancei esse projeto na Secretaria de Esportes e aí começamos a desenvolver a corrida no parque da cidade e a caminhada orientada, né? Em dia 4 de janeiro de 2012. Então a gente já completou 8 anos com a equipe Alfa Ômega, representando Jacareí em todas as corridas da região, Vale Paraíba, Litoral Norte, e até mesmo no JORI, Jogos Regionais do Idoso, onde há uns 3 anos atrás a gente conseguiu levar a Dona Olga para a final estadual. Foi um prazer para mim e para ela, que ela conseguiu o segundo lugar na final estadual. A primeira que ela participou, ela já ficou em segundo lugar. Então foi tudo maravilhoso, né? Mas não tem só ela, tem pessoas que mudaram suas vidas treinando lá. Pessoas que emagreceram, pessoas que chegaram lá caminhando e começaram a correr. A história de homens assim que emagreceram 30, 40, 50 quilos. Aí tem uma aluna, dá para falar o nome, o primeiro nome dela, que ninguém vai saber quem que é, porque são tantas, né, pessoas com o mesmo nome, que é a Renata, né? Ela contou para mim que ela emagreceu 18 quilos nesse período da pandemia, porque eu não estava lá no Parque da Cidade, porque a gente não pôde desenvolver nossas atividades, mesmo sendo um espaço aberto e amplo. Mas eu continuei enviando meus treinos. E ela, muito dedicada, emagreceu 18 quilos. 18 quilos. É o que eu falo, a corrida na intensidade certa, ela vai melhorar o condicionamento físico, vai melhorar o perfil metabólico, todas as taxas metabólicas, a porcentagem de gordura, a porcentagem de massa magra, melhora tudo. Mas tem que ser na intensidade certa. E aí, como eu estava falando, trabalhei no Japão, voltei, aí prestei concurso na prefeitura, passei, também prestei concurso no estado, fui aprovado. Aí depois eu prestei concurso de novo na prefeitura e exonerei do estado e fiquei com dois cargos na prefeitura. Mas um com 24, outro com 20 horas. Mas eu preferi abrir mão de um concurso e hoje eu estou somente com o de 24 horas. E aí a gente está procurando agregar valor na Secretaria de Esportes, com ideias, com projetos, com força de vontade, com conhecimento, com experiência. Eu agradeço aí aos nosso secretário, né? Porque ele ainda permitiu que a gente continuasse lá. Espero que o ano que vem, estou saindo como candidato a vereador, mas espero poder ter continuidade no meu trabalho lá o ano que vem. Apesar da gente ser de partidos contrários, o partido lá hoje atual em Jacareí é PSDB, a gente está lutando para que o Sérgio Coutinho, 51, entre. Eu já, lembrando que o projeto de corrida e caminhada nasceu no projeto do Hamilton, mas hoje a gente está buscando uma nova opção, nem PT, nem PSDB. Mas Deus sabe todas as coisas e a gente vai seguir em frente. E é isso, pessoal. O meu objetivo é de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, comecei lá atrás, na natação, escola de natação. Aí eu fui para uma escola, daí trabalhei muitos anos com educação física escolar. Educação física escolar, tanto estadual quanto municipal.
e hoje eu estou trabalhando especificamente com corrida. E, particularmente, no meu estúdio, no Estúdio Conceito, a gente desenvolve uma atividade de fortalecimento, né? Fortalecimento, emagrecimento e também para prevenção de doenças, né? Com Mubundachim, com Toxem, com auriculoterapia, com ozônio, com laser. Então, são várias opções. E lembrando que a minha diferença entre outros que trabalham com ozônio na cidade é que eu faço ozônio puntura, eu trabalho nos pontos da acupuntura. Então, às vezes a pessoa sabe trabalhar com ozônio, mas não sabe os pontos da acupuntura. Sabe trabalhar com laser, mas não sabe trabalhar com laser nos pontos da acupuntura. E esse é o meu trabalho, eu dou ênfase em tudo aquilo que eu faço. Que o básico todo mundo faz, a gente faz um pouco a mais. E é esse trabalho um pouco a mais que eu quero desenvolver na Câmara Municipal. Eu não vou jogar o jogo deles. Um amigo meu hoje falou, provavelmente você desista, né? Mas eu vou até o final e quero trabalhar somente 4 anos. Então eu estou gravando isso novamente porque eu quero que fique bem claro. Eu quero trabalhar somente 4 anos lá e eu vou passar o bastão. E quem quiser continuar o trabalho, os planos, né? Continua, que a gente vai ter um trabalho aqui que pode ser desenvolvido por outros vereadores, por outras pessoas. São trabalhos que a gente visualizou e que pode ser implantado aqui em Jacareí também. Mas agradeço a oportunidade, agradeço a Deus primeiramente, porque até aqui Ele me tem trazido com segurança, com proteção, né? Ele tem me protegido contra todos os males. E eu fico muito feliz, porque tudo foi na base do concurso, tudo foi na base da meritocracia. Nunca puxei saco de ninguém, nunca consegui por indicação política, é tudo no concurso. E os professores de educação física, na grande parte, eles me respeitam, eu também respeito. Então, vou fazer um trabalho só para professor de educação física. Eu não posso, eu tenho que fazer um trabalho para todos, eu tenho que pensar em todos. Que os professores de educação física serão beneficiados devido ao meu conhecimento, sim. Mas eu tenho que pensar na população. São leis que a gente vai desenvolver na cidade, pensando na população. São a fiscalização em cima do dinheiro público, né? E se for o Sérgio Coutinho ou se for qualquer outro prefeito que consiga se eleger junto comigo, vai ser todos fiscalizados com a imparcialidade, porque em primeiro lugar a honestidade. Porque muitas pessoas falam do trabalho, trabalho, teve gente que esteve lá e votou a favor do aumento salarial dele. Teve gente que estava lá e votou a favor do aumento da taxa de iluminação pública, do aumento do IPTU. Então eles já tiveram lá e tiveram a oportunidade e erraram. E erraram, não errou uma vez, errou 3 vezes, 4 vezes, isso que a gente sabe, né? E é as coisas que a gente não sabe, que ficaram aí omitidas, escondidas. Então, em primeiro lugar, honestidade, ética, moral. Eu sou cristão, mas não tenho coligação com nenhum padre ou pastor ou líder religioso. Então, é assim, se cada amigo meu, cada pessoa que confia em mim, falar para mais 3, 5, 10 amigos, a gente vai ter uma votação super expressiva. E nós vamos fazer uma transformação em Jacareí. Porque nós vamos trabalhar junto. Porque a gente tem o apoio popular. E eu não quero só um apoio dessa ou daquela igreja, dessa ou daquele bairro. Por isso que eu não coloquei que eu sou de bairro tal, do Parque Santo Antônio. Porque eu já morei na rua Valentim Pinheiro, já morei lá na rua Manuel Preto, lá na Nova Jacareí. E não posso falar isso. Eu trabalho com a população toda, eu não posso falar que eu trabalho num bairro. Eu não sou bairrista, eu sou
o Pedro de Jacareí. Era assim que eu me identificava que eu me identifico em São Paulo, é assim que eu me identifico que eu me identificava lá no Japão, em Tsukuba. Ah, de onde você é? Eu sou de Jacareí, São Paulo, Brasil. Então eu sou patriota muito antes de ter me filiado ao Patriota. Eu tenho a bandeira do Brasil que eu levei lá para o Japão, que a minha bandeira ficava estendida no meu quarto, quando eu estava no alojamento na universidade, e depois ela ficava na sala, no meu apartamento lá em Nagasaki, que eu fiquei 2 anos lá. Então, eu sou patriota há muito, muito, muito mais tempo do partido existir. Eu não sou patriota só no dia que a seleção brasileira joga, não. Eu sou patriota desde que eu me conheço por gente. Nunca perdi um dia de votação. Não abri mão do meu direito de votar. Infelizmente, votei muito errado, hein? Eu votei no Dória nessa última vez. Se eu só imaginasse que ele fosse uma pessoa tão doente, eu não jamais teria votado nele. Eu também votei no Isaías. Mas hoje o meu voto... E assim, como eu estou muito descontente com a atuação dele e da secretaria, é assim, do todo, não é só aquela secretaria da saúde ou a secretaria, não, o problema é a cabeça, se a cabeça não funciona, o corpo padece. Então, o nosso principal servidor público não foi tão atuante como deveria ser, como prometeu, é que nem esses candidatos menores, é considerado, que nem na Bíblia, né? Tem profetas maiores e profetas menores. Eles ficam prometendo que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Meu, para de mentir, o povo não é trouxa, o povo é sério. Vocês deveriam ser sérios, parar de prometer coisas que não vão existir, que não vai, entendeu? Você vai abrir mão de uma coisa para fazer outra, você não sabe como que vai estar o caixa o ano que vem. Com essa história da pandemia, que a gente não pode esquecer, que nós ficamos um tempão sem poder trabalhar. Muitas lojas fecharam. A economia de Jacareí não está 100%, está bem aquém. Já estava fraca, piorou muito. Eu falo, por exemplo, no estúdio, a questão do meu estúdio diminuiu assim 80%. Ah, vamos falar de outro caso? O salão. O salão teve uma queda também de 80%. Não tem salão que está 100%. Então, eu estou falando de dois profissionais, que nem um da educação física e outro da beleza, que teve uma queda nos seus rendimentos devido à pandemia. Então, gente, dia 15, vote no 51, Sérgio Coutinho. E se eu merecer, se você confiar no meu trabalho, vote Pedro Henrique 51481. E detalhe importante, eu não vou ficar me escondendo, como todos os outros fizeram. Eu vou continuar indo no Parque da Cidade, mesmo que essa lei desses vagabundos que estão querendo colocar em uma lei aí de exclusividade, o vereador que entrar lá tem que ser exclusivo da... Isso é coisa de vagabundo, né? Porque o que vai atrapalhar a minha atuação no Parque da Cidade com a Câmara Municipal? Eu trabalho das 6 às 10 da manhã. Veja bem, das 6 às 10 da manhã. Eu posso ir andando até a Câmara Municipal, sendo que, na verdade, ali no Parque da Cidade seria um primeiro local de atendimento. Vou continuar vendo meus eleitores lá, vou continuar vendo, porque ali no Parque da Cidade a gente fica sabendo de muitas coisas, né? Escorpião lá no Parque da Cidade. Quantas vezes a gente ficou sabendo de escorpião e os funcionários lá tinham que ficar emudecidos por ordem de não ser, assim, se falasse, se comentasse alguma coisa abertamente, poderiam ser demitidos. Então, nossa, é muita coisa que pode acontecer, né?
para as pessoas que falam as coisas que acontecem. O pessoal fala que não houve perseguição. Então, assédio moral. Tanta coisa que a gente ficou sabendo aí. Inclusive, uma colega nossa, candidata a vereadora, a Lindsay, é uma das que foram perseguidas. Foi exonerada. Mas aí, mais para frente, a gente vai vendo como que vai desenrolar isso daí. Então, pessoal, lembre-se, dia 15 de novembro, Pedro Henrique Ramos para vereador, 51481. Para prefeito, Sérgio Coutinho, 51. Não é uma 51, não é uma boa ideia, é a melhor ideia, a melhor opção de honestidade, moral, ética, trabalho e resultado. 51. Então vamos lá. Honestidade, ética, moral, trabalho e resultado. 51. Contamos com vocês. Lembre-se, você pode compartilhar, pedir o voto de confiança para 3, 5, 10 pessoas. Nós não usamos o fundo eleitoral, nós não usamos o fundo partidário, nós usamos recursos próprios. Vocês sabem que o Isaías usou mais de 500 mil? Vocês sabem que o Marco Aurélio usou mais de 380 mil? Isso daí pode ser encontrado lá no TSE, né? Contas, receitas. Enquanto que o nosso partido, o Patriota, não possui fundo partidário e nem político. Isso daqui foi de doação particular. O meu cartãozinho foi de recurso próprio. O adesivo perfurado no vidro de trás dos carros é de recurso próprio. Eu tenho lá, a gente fez um investimento junto lá, R$300, e foi tudo de recurso próprio. Tá lá do partido, né? Que foi o primeiro momento que a gente fez lá, que tá no CNPJ de cada adesivo. Então é isso, gente. Eu peço que compartilhe a opção de Pedro Henrique Ramos 51481 com 3, 5, 10 amigos. Se cada um de vocês fizerem isso, nós vamos fazer uma onda verde e amarela aqui em Jacareí. Conto com o seu apoio, conto com a sua confiança, e eu estarei lá trabalhando durante 4 anos e depois eu passo o bastão. Não quero ficar mais do que 4 anos na Câmara Municipal. E porque eu sei que o que eu tenho que fazer lá em 4 anos será muito bem feito. Eu vou dar o meu melhor. Pode ser que se eu ficar mais tempo, eu me sinta cansado de lutar contra algumas cobras criadas que estão lá, da velha política. Então eu conto com o seu apoio mais uma vez. 51481. Vote Pedro Henrique. 51. Vote Sérgio Coutinho. Obrigado.